Uma série de acidentes de trânsito, inclusive com morte, como aconteceu na semana passada, preocupa quem trafega diariamente pela DF-150. O que a população quer saber? Está sendo feito alguma coisa, pelo menos para diminuir a insegurança, né, nas regiões, né, nas BRs, nas DFs? O que explica esse tipo de acidente? Como que aconteceu no fim de semana? Vamos perguntar para a Karine Nogueira. Karine Nogueira está aqui com a gente. A DF-150 tem sido um palco de muitos acidentes, inclusive com morte, né? Qual é a situação por aí, Karine? O que a gente já sabe que está sendo feito para melhorar tudo isso? Bom dia para você. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no DF no ar. Também ótima semana para todos os nossos telespectadores. Então, é uma situação muito complicada aqui na DF-150. A gente primeiro, Neila, relembra, né, esse acidente gravíssimo que aconteceu na última quinta-feira aqui, quando uma pessoa e outras 3 ficaram feridas. Justamente aqui na DF-150, onde nós estamos, a descida para Fercal, um caminhão que estava carregado de cimento perdeu o controle e atingiu um carro e 2 motos. Em seguida, esse caminhão tombou, derramou combustível pela pista e pegou fogo. Flávio Soares Gonçalves, de 38 anos, que era morador aqui de Sobradinho, estava em uma das motos e morreu na hora. Segundo informações da polícia, o caminhão fazia um trecho íngreme aqui na DF-150, como vocês estão observando, né? Essa aqui é a primeira descida após o posto de combustível no sentido Fercal, quando perdeu o controle e ao tentar aí, recuperar o controle desse caminhão, acabou derrapando e atingindo o carro e essas outras 2 motocicletas. A gente lembra que no ano passado, em novembro, também tivemos um grave acidente por aqui, quando um caminhão que prestava serviço para a Nova Cap perdeu o controle do caminhão, acabou tombando. Ele estava carregando várias pedras e uma das pedras atingiu o pequeno Guilherme, né, de 9 anos, e também um bebê de 2 anos que ficou também ferido por conta desse acidente. Esses só são os acidentes com vítimas, mas aqui a gente vê acidente o tempo todo na DF-150 e agora a gente vai conversar com o Wellington Matos, que é especialista em trânsito. Wellington, a primeira pergunta que eu quero te fazer, eu queria que você apontasse para a gente, para os nossos telespectadores, explicar por que essa pista é uma pista perigosa, quais são os pontos que definem essa rodovia aqui como uma rodovia muito perigosa, principalmente por conta desses acidentes. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos aí, bom dia aos ouvintes. Bom, primeiro a gente tem que entender a dinâmica aqui da via. Nós temos uma via que tem um declive muito inclinado e um aclive no mesmo sentido. Então vamos lá. Quando os veículos sobem, eles sobem carregados. Então eles sobem na velocidade da via. Quando eles voltam descarregados. Então eles estão bem mais leves e mais rápidos. E aí o que acontece? Por você fazer esse percurso todo dia, você tem a segurança ou a falsa segurança de que vai dar certo. Então, só de ficar aqui um pouquinho, você vê que eles descem uma velocidade bem maior do que deveria. Até porque, se você aciona um freio de um caminhão numa velocidade fora da que deveria ser, normalmente o freio não funciona como deveria. Então, o certo é descer com ele engrenado, em baixa velocidade. E aí nós temos uma sinalização que muitas vezes o radar fica pós-curva. O ideal que seria antes da curva, para ele já diminuir e fazer a curva já na posição correta. E aqui para colocar uma saída de emergência, né, seria complicado, porque eu preciso ter as medidas corretas, que são 100 metros por 5 de largura com 1 metro de profundidade. Então, também seria uma opção, mas a própria geografia do local dificulta um pouquinho de colocar essa área de escape. Exato, e a gente estava conversando agora há pouco, Neila, justamente sobre essa área de escape, que já é muito falada há muito tempo, especialmente depois do acidente envolvendo o Guilherme, de 9 anos, que infelizmente faleceu, né? Essa pedra acabou atingindo ele, né? Não tinha nenhuma área de escape. A gente consegue observar aqui que durante a rodovia você não vê nenhum tipo de área de escape. E logo depois do acidente no ano passado, vale ressaltar que a Câmara Legislativa do Distrito Federal chegou a discutir medidas para que esses acidentes diminuíssem
acontecem por aqui, como, por exemplo, reduzir o número de fluxo aqui de caminhões. Mas isso é meio complicado, porque a gente está falando de uma área industrial. Aqui na Fercal, próximo à Fercal, na DF-150, tem várias fábricas de cimento, o que dificulta muito essa questão. O DR, Neila, informou para a gente que está tomando diversas medidas de segurança para serem implementadas aqui na DF-150 para diminuir esses acidentes, como, por exemplo, a implementação, a instalação de uma balança eletrônica dinâmica na rodovia para atestar se esses caminhões estão respeitando a carga máxima permitida. Também foi alterada a localização do pardal eletrônico para fazer com que esses caminhões tivessem que reduzir a velocidade no trecho anterior da via, e também está em elaboração um projeto para a implementação dessa área de escape na rodovia, além disso, trabalhando aqui para reforçar a sinalização horizontal na via. Tem pergunta da Neila no estúdio, pode falar, Neila. Tem sim, olha só, a gente está vendo aí que tem uma descida, tem uma pedestre atravessando em frente a uma parada de ônibus, não tem faixa de pedestre. Eu queria que esse especialista explicasse para a gente o seguinte: se nesse ponto que vocês estão mostrando aí tivesse um pardal para diminuir a velocidade antes da curva e aquelas ranhuras que tem no chão, que o carro dá uma freada, se isso ajudaria a velocidade diminuir nesse ponto onde eles estão. Coisa que foi prometida depois da morte do menino e até hoje não foi colocado. Estão analisando, enquanto estão analisando para colocar, já teve outro acidente com morte. Então, assim, quanto tempo leva para decidir algo tão emergencial enquanto as pessoas estão morrendo na via? Então, a pergunta é, se colocasse aí nessa descida uma faixa de pedestre para parada de ônibus, ranhura na pista e redutor de velocidade, ajudaria a diminuir os acidentes? Perfeito. Wellington, a Neila está perguntando se aqui nesse ponto que a gente estava, inclusive, tem uma faixa de pedestre ali, uma parada de ônibus. Se colocassem uma faixa de pedestre, ranhuras aqui na pista e também um pardal antes da curva, isso poderia diminuir os acidentes por aqui? Olha, a questão de colocar a faixa de pedestre em nível aumenta o risco, porque a velocidade que os carros vêm e o desconforto com relação a transitar na faixa é mais complicado. O ideal seria que tivesse passagem aérea, evitando esse contato com o público. Já a questão de você colocar os elementos na via que fazem o barulho, ele serve para você despertar alguém, para avisar sobre um problema. Já o radar, nós teríamos que colocá-lo sempre antes de um possível problema. Então você pegaria os radares que já estão aí e redimensionaria ele na via, antes das conversões, no início das descidas, no meio das descidas, se a distância for muito maior. Então é importante que você dê um espaço para que esse motorista diminua. Como eu disse, se você perceber, o motorista teria que descer numa marcha de força. Ele engataria a marcha de força e o caminhão desceria com mais tranquilidade. Só que o que acontece? Ele trabalha num processo onde ele tem que encher, colocar, voltar. Encher, colocar, voltar. Então ele faz isso constantemente. Isso acaba dando uma falsa segurança para quem está conduzindo de que ele já acostumou com o caminho. E aí começa, aí sim, os erros e as falhas, principalmente mecânicas. Eu acho até que nós temos bons motoristas aí, competentes, mas além do problema da maneira com a qual estão usando o veículo, nós temos aí a falha mecânica, que ela é imprevisível, e aí a gente pode gerar essa situação que ser resolvidas. Perfeito, Wellington. Então são questões técnicas, que o DR tem que implementar, como, por exemplo, a mudança do posicionamento desses pardais aqui, os pardais que devem ficar antes das curvas, E a gente pode observar que a todo momento os caminhões estão passando a toda velocidade, Neila, realmente é impressionante. A gente, inclusive, da hora que a gente chegou aqui, a gente observou apenas um caminhão passando aqui de forma engrenada, que fala que exatamente, é para reduzir essa velocidade, mas a maioria passa aqui a toda velocidade. Então é importante levar em questão a conscientização desses motoristas para
para evitar esses acidentes e também para que políticas públicas, de fato, sejam aplicadas aqui para evitar novas mortes aqui na DF-150. Neila, volto com você. Obrigada, Karine. A gente vê que não é uma solução única, né? É um planejamento que envolve vários especialistas, mas isso não pode demorar, porque a cada momento a gente tem a chance de um novo acidente. E quanto mais tempo se leva, quanto mais se esquece da última morte, do último acidente, a gente dá chance para que outros aconteçam. Então, tem situações que são emergenciais, que requerem soluções emergenciais. Karine, obrigada. Agradeça também ao especialista. E, claro, conscientização de motorista é algo que vai de pessoa para pessoa, não precisa nem falar.